Minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade. É onde se encaixa a igreja de Deus hoje? Dentro da igreja visível e invisível, e por quê? Porque eu sou de uma denominação onde fala que a igreja visível é uma igreja imperfeita, né? Uma igreja que está aqui aguardando o arrebatamento, a volta de Jesus, e a igreja invisível é a igreja perfeita, que Jesus, na sua segunda vinda, né, vai arrebatar o seu povo, né? E sabendo que a igreja de Deus hoje é a igreja, vamos dizer assim, verdadeira aqui, essa igreja se enquadra nessa visível que nós temos aqui, ou naquela perfeita que Jesus vai formar quando vier para o arrebatamento, né? Na verdade, eu não tenho ideia qual a ideia do irmão, mas a palavra igreja visível e igreja invisível não está na Bíblia. Não tem alguma ideia na Bíblia que ensina-nos que tem igreja visível e igreja invisível. In the first place, to whom is it visible and to whom is it invisible? Em primeiro lugar, deveria se perguntar a quem ela é visível e a quem ela é invisível. That is a wrong teaching of the church you are going. É um ensinamento errado dessa igreja de onde você ouviu, irmão. Tem invisível ao olhos humanos, mas todas as coisas é visível nos olhos de Deus, né? Vamos ler 4:13 de Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Não tem invisível nos olhos de Deus. Mas tem invisível? Tem. A quem? Aos olhos humanos. Vamos ler Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Tem coisas visíveis e coisas invisíveis. Para quem? Para nós, né? O que é invisível para nós pode ser visível para os anjos, né? 18:10 de Mateus. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Nós não podemos ver a face, o rosto de Deus, mas os anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Coisas que podem ser invisível para nós, não é invisível para anjos. Por isso, se nós estamos falando sobre nos olhos de Deus, para Deus não tem coisa alguma invisível. Mas para nós tem. A igreja é visível para os homens, né? E visível para os olhos de Deus e para os anjos. Porque pode chamar a igreja invisível. É muito visível. A igreja é muito visível. Vamos ler. Mateus 5:14 de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando à igreja verdadeira no primeiro século. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Pode esconder? Não. A igreja é como uma cidade fundada ou situada sobre um monte.
Por isso, a igreja é chamada na Bíblia como Monte Sião 2:1 de Isaías. Vamos ler. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Como ser pode invisível? Pode invisível? Está no monte alto. A igreja verdadeira é montada sobre um monte de rocha. Esta rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser invisível? Nas olhos dos homens e nas olhos de Deus, a igreja não é invisível. Talvez a igreja verdadeira é invisível para os olhos dos pregadores cegos. 4:4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tem Deus deste século e Satanás que cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso, tem cegos em nosso tempo, chamado na Bíblia como guias cegos. Vamos ler 15:14. Deixai-os, são guias cegos. Para os cegos, todas as coisas são invisíveis. Né? É bom, irmão? Percebe que é muito bom. Porque para os cegos não tem coisas visíveis. Todas as coisas são invisíveis. Mas a igreja nunca, a Bíblia diz que a igreja é invisível. A igreja é visível aos homens, aos anjos e aos olhos de Deus. A igreja verdadeira, como a igreja de Deus, que está na Bíblia, no início não é perfeito. No início não é perfeito. Vamos ler. 4:13 de Efésios. Vamos ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até é tempo, né? Mas agora, por enquanto, hoje, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja, pouco a pouco, vai alcançar a estatura de Cristo. Mas nunca a igreja é invisível. Não tem tempo nenhuma quando a igreja é invisível. É visto por os homens, né? Os membros servem como luz do mundo. 2:15-16 de Filipenses. Vamos ler. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Por isso, os apóstolos estavam trabalhando na igreja verdadeira no primeiro século. Para quê? Para quê o trabalho dos apóstolos? 5:26 de Efésios. Que ele pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água com a palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vem o tempo quando a igreja pode tornar-se como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. De acordo com a Bíblia, vem o tempo quando nosso Senhor Jesus Cristo vai apresentar a igreja ao Pai, uma igreja sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é o estado da igreja na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, deve entender que tem profecia na Bíblia que diz: quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, tem escolhidos que existem na terra. Porque outros membros da igreja no primeiro século são mortos. Mas tem profecia que levantar um povo muito perto do tempo do fim, que é chamado na Bíblia como escolhidos. Vamos ler 24, 21, 22 de Mateus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os dias de tribulação que vai acontecer antes do fim do tempo, tem escolhidos em tempo de tribulação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tem escolhidos, chamado povo de Deus, no tempo da tribulação, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. I hope that will answer the question of the brother. Mas eu espero que isso responda a pergunta do irmão. Resta alguma dúvida ainda? Não, está ok. Está respondido aqui, já anotei. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão.